1 Pedro capítulo 3. Dê graças de todo o coração ao Santo, ao único que é digno. Dê graças, porque Ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho. Dê graças de todo o coração. Nem essa música agora nunca mais sai da minha cabeça. Enfim, bom dia a todos, espero que gostem da leitura. Esse capítulo maravilhoso de 1 Pedro. E Deus te abençoe. Espero que goste. Como deve viver a família cristã? Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, nota de rodapé 1. Assim como todos os cristãos devem sujeitar-se às autoridades governamentais instituídas, por amor e fé no Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. E os escravos ou empregados a seus senhores e patrões. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. As esposas crentes devem a seus maridos a mesma submissão. O verbo grego sujeitar, usado nessas orientações, tem a mesma raiz e, em sua forma imperativa, hipotagete, enfim, meu grego maravilhoso novamente atacando, significa colocar-se espontaneamente sob a missão ou responsabilidade de outrem. A missão aqui é a construção de um lar confortável para a família. Até mesmo os maridos que se opõem ao evangelho, esse é o sentido literal da expressão no original grego, poderão ser ganhos, termo técnico usado no Novo Testamento. Eu não vou tentar ler isso aqui, enfim. Cujo sentido é o de cooperar intensamente para levar alguém à presença, ganhos, à presença de Cristo. No entanto, a esposa não deve pregar sistematicamente para seu marido renitente, mas demonstrar mediante seu procedimento diário como viver uma pessoa salva, cuja fé e esperança estão plenamente depositadas no Senhor, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, que é de grande valor grande valor na presença de Deus, nota de rodapé 2. É natural e apreciável que as mulheres se arrumem de forma a valorizar sua personalidade, bem como seus dotes físicos e estéticos. A ênfase da instrução bíblica não está tanto no tipo dos adornos, entretanto, o exibicionismo em geral, como os arranjos excêntricos para os cabelos, o uso de roupas extravagantes ou luxuosas, joias finas e exóticas e caros acessórios de moda não conseguem superar, especialmente no dia a dia, a beleza e elegância de uma mulher graciosa, gentil, delicada, mansa, compreensiva, que não depende da sua capacidade de sedução e verbalização para realizar tudo o que deseja, pois sabe esperar confiante no Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Romanos 7, 22. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres, que esperavam em Deus, costumavam adornar-se.
Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Nota de rodapé 3. À medida que o tempo passa, a sociedade em geral se distancia mais e mais da verdadeira adoração a Deus, respeito e obediência à sua palavra. O fato de Sara tratar Abraão de Senhor era um sinal de consideração e elevada estima para os padrões do povo de Deus no Oriente daquela época. O princípio subjacente, entretanto, é que as atuais discípulas de Sara são as crentes que buscam agradar a Deus em primeiro lugar e, por isso, desenvolvem uma personalidade paciente, bondosa e destemida, ou seja, não se deixam influenciar ou amedrontar por nada nem por ninguém. Provérbios 3, versículo 25 até o 27. Ao homem cabe cuidar com dignidade e carinho da mulher, como ser mais delicado e sensível. Entretanto, a mulher é igual ao homem quanto à graça salvadora e às responsabilidades do discipulado cristão. Gálatas 3:28. A desobediência à palavra de Deus prejudica tanto a comunhão com Deus quanto a vida conjugal e o relacionamento com a igreja. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 1 ao 12. 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 5. O estilo de vida do cristão, concluindo: tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Nota de rodapé 4. As advertências de Pedro são ecos das palavras de Jesus, Paulo e Tiago. Mateus 5:10, versículo 12, versículo 44, Lucas 6:28, Romanos 12, do versículo 15 ao 21, Filipenses 2, do versículo 2 até o versículo 8, 1 Coríntios 12, 26, 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, versículo 10, Hebreus 13, 1, Colossenses 3, versículo 12. Contudo, ele cita parte do Salmo 34, a fim de encorajar todo cristão a praticar as virtudes ensinadas nos versículos 8 e 9, com a promessa de uma vida feliz, apesar das tribulações cotidianas, contando com as bênçãos dos versículos 10 até o 12. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes? Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Nota de rodapé 5. É muito difícil que alguém venha sofrer fazendo o que é certo, direito e altruísta. No entanto, mesmo que isso venha a ocorrer, o cristão é encorajado a temer a Deus e nele confiar absolutamente. Isaías capítulo 8, versículo 13. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade
contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Nota de rodapé 6. O cristão está sob as bênçãos de Deus e de posse da verdade, portanto, não tem do que se envergonhar ou temer. Sua apologética defesa da fé deve ser proclamada com mansidão, paciência e consideração à pessoa humana daqueles que se opõem, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus e carecemos da iluminação do Espírito Santo. Sempre que tratamos aqueles que nos caluniam ou difamam com mansidão, compreensão, respeito, inclusive baixando o tom da nossa voz, demonstramos que a amargura do oponente não faz sentido e entregamos a situação ao perfeito juiz de Deus. Mateus 5, do versículo 1 ao 12, Lucas capítulo 1, versículo 48. Não há, nem haverá, mais qualquer sacrifício pelos pecados da humanidade. Versículo 19, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, Hebreus 9, do versículo 25 ao 28, Mateus 16, do versículo 21 até o versículo 23, Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 11. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Nota de rodapé 7. Pedro usa propositalmente a expressão original grega proclamar ou anunciar em vez de evangelizar, para deixar bem claro o tipo de pregação vitoriosa realizada por Jesus sobre o inimigo e toda a malignidade do universo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Colossenses 2, 15. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Nota de rodapé 8. Nesta passagem, o dilúvio simboliza o batismo e o batismo ilustra a própria salvação. No dilúvio, a água representou a morte de todos os ímpios. O batismo evoca a morte redentora de Cristo e prefigura a morte do velho homem no crente. Morte do velho homem no crente. O batismo, portanto, é o grande símbolo da salvação, por ilustrar vividamente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, nossa arca, e a nossa identificação com Ele nessas experiências. Romanos 6, versículo 3, versículo 4. A responsabilidade do cristão é esforçar-se para que todo o simbolismo do batismo se concretize em seu convívio prático diário com o Espírito Santo. A salvação ocorre pelo poder transcendente da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 11, Efésios capítulo 1, versículo 21, e Efésios capítulo 6, versículo 12, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 4 de 1 Pedro. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos uma ótima noite.
deem graça de todo o coração ao único que é santo e digno, porque Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo. Tenha todos uma ótima noite. Amém. Deus é bom.